Olá, meus irmãos, saudações do Crente Docente. Estamos ao vivo aqui com o CDcast, o podcast da sua lição bíblica, mas também hoje, em parceria, nós estamos fazendo também a ministração da Escola Bereana da ADVEC, nosso trabalho de Escola Bíblica Dominical da ADVEC, em parceria aqui com o Crente Docente, para a ministração dessa aula de número 11. Restaurem a mesa da família, aqui uma ordem, essa aula aqui, uma direção para você, para sua casa, para sua família, para restaurar a mesa no seu lar. Vai ser uma aula muito interessante, um assunto que às vezes é pouco abordado, mas de muita importância. Antes de eu chamar a nossa professora convidada para poder estar aqui ministrando a lição de número 11, eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui no nossos canais aqui do YouTube, no Crente Docente, no EBD ADVEC, para poder você confirmar a tua presença na aula online desse jeito. Depois você pode também deixar o seu comentário, deixar a tua opinião sobre isso, talvez contar até um testemunho sobre o assunto da lição. Acho que vai ser interessante para poder depois a gente ler e ter aqui a sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal do Crente Docente, nem no canal EBD ADVEC, por favor, faça isso. É gratuito, você não paga nada por isso e recebe conteúdos que vão abençoar a sua casa, a sua família e também a sua vida espiritual, tá certo? Então, eu fico aí. Depois eu vou olhar lá nos comentários, vou olhar se você curtiu e se você está participando aqui com a gente, porque aqui nós precisamos ter uma interação. Então, hoje, CDcast, que é o podcast da sua lição bíblica no Crente Docente, e também a Escola Bereana Online, para você que está também acompanhando pelo canal EBD ADVEC. Então, eu vou chamar aqui, quero que você receba com carinho, através do nosso chat, através aqui dos comentários. Eu vou chamar, você curte, você bota uma mãozinha, bota uma palminha, bota um amém, e certamente vai ser a maneira de você receber a nossa professora. Então, eu vou chamar aqui a professora Natasha Santos. Seja bem-vinda, Natasha. A paz, querido pastor e amigo, tudo bem? Tudo na bênção, graças a Deus. É um Seja bem... privilégio estar aqui hoje nesses dois canais. E responsabilidade, hein? É verdade. Gente, eu vou estar orando pela professora Natasha e vou deixar ela com Amém. vocês aqui para poder vocês acompanharem a aula e a gente ter aqui mais um tempo de aprendizado, tá bom? Pai, Amém. nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos nesse momento, Senhor, agradecer pela oportunidade de estudar a tua palavra, estudar, Senhor, um assunto tão importante para as nossas famílias, para o nosso lar. Que tu venha usar, Senhor, professora Natasha, com graça, com sabedoria, para poder nos instruir. Que essa lição de número 11 venha tocar os nossos corações e que, acima de tudo, ela se torne uma prática, que é o que nós desejamos com o ensino da tua palavra, se tornar uma prática para nossas vidas. Dessa forma, eu peço que o Espírito Santo venha conduzir e venha nos direcionar também para aprender, não somente a professora que vai nos ensinar, mas nós também como os alunos para aprender. É o que eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Natasha, Deus Amém. abençoe. Fica aí com o nosso público e uma boa aula. Amém. Tchau, tchau. Então, você que está aqui comigo, né? Quero agradecer, primeiramente, ao Senhor por essa rica oportunidade que Ele está me dando de estar aqui nesses dois canais importantíssimos que ensinam a palavra de Deus, que é aquilo que o Senhor diz, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E eu tenho certeza que se você segue esses dois canais, que é o Crente Docente e a EBD, certamente você é uma pessoa que está buscando a instrução, que está buscando o aprendizado, né, das escrituras, e certamente você vai crescer na palavra. E hoje aqui, né, quero também agradecer aos pastores que me deram essa oportunidade. Não vou me alongar tanto, só me apresentar, né? Sou a professora Natasha Santos, eu sirvo na ADVEC, para quem não me conhece, eu sirvo na ADVEC, sou professora dos adolescentes, né, da classe de 14 anos, e hoje estou tendo esse privilégio de estar também aqui ministrando na Bereana. É uma benção e um privilégio muito grande, e responsabilidade. E aí, como o pastor Edvanei falou, hoje nós estamos aqui para ministrar a lição de número 11, que tem por título Restaurem a Mesa da Família.
da revista Restaurando a Visão Familiar, da editora Central Gospel. Essa revista tem sido uma bênção nesse trimestre, tem aberto nossos olhos para muitos assuntos que hoje, em muitas igrejas, ficam em silêncio. E hoje nós vamos aqui abordar um assunto que eu gosto bastante, que é falar sobre casamento. Eu sei que outras lições também falaram sobre isso. Se você não acompanhou as outras lições, volta um pouquinho, tem muito conteúdo abençoado para você. Mas nós vamos agora para o nosso texto bíblico básico, que se encontra lá em Lucas 22, do 39 ao 40. Para a gente ganhar tempo, eu não vou ler todo o texto, depois você dá uma pausa e lê o texto, mas eu vou te explicar mais ou menos o contexto que é isso aqui, que é um contexto muito conhecido, que é quando Jesus ele se encontra no Monte das Oliveiras, né? Quando ele está ali falando com Deus, ele vai orar para Deus. E no versículo 42, eu vou destacar, porque é justamente disso que a gente vai falar, sobre os cálices, né? E ele fala assim, dizendo, não, vamos começar pelo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, faça de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. O nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, se encontra em Jeremias 31, 25, que diz assim, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Aleluia. Os nossos objetivos de hoje, ao final dessa lição, é conhecer as condições tópicas que são inerentes à natureza essencial do casamento. 2, saber que desde os tempos antigos, a mesa dentro de uma casa tem sido reportada como um símbolo da vida de uma família. E o terceiro ponto é conhecer os cálices que precisam ser quebrados na mesa da família. Esse é o terceiro ponto que nós vamos abordar aqui, que é muito importante, e eu quero que você aguce a sua atenção quando eu chegar nesses cálices. Mas antes disso, eu achei muito interessante, porque o comentarista aqui dessa lição, ele vai falar, ele vai comparar metaforicamente, eu achei assim fantástico, quando ele compara o casamento a uma grande viagem, a uma longa viagem. E de fato é. Né? Eu estou com meu esposo, vou fazer 16 anos agora em dezembro, e assim, eu sei que ainda tem uma longa viagem para a gente, até o final desta nossa viagem chamada casamento, ainda tem muitas coisas. E é interessante porque quando a gente entra no casamento, a gente vai cheio de expectativas, a gente tem muitas idealizações do que é o casamento, inclusive sábado eu estarei num casamento onde uma nova família estará sendo formada, e eu estou acompanhando bem de perto como é que está funcionando todas essas expectativas, não só da festa, como da vida a dois, todas as orientações que estão sendo passadas. E assim, todo mundo, quando entra nessa grande viagem, ela tem expectativas. E é interessante por quê? Porque vamos pensar da forma literal o que é uma viagem. Quando a gente vai planejar uma viagem, ninguém planeja assim, vou dizer assim, vamos para Fortaleza. Você escolhe um destino, você pensa, ó, eu tenho que pagar a passagem, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas todas essas expectativas, quando você chega lá, existem as coisas que acontecem, tanto boas quanto ruins. Mas você, na viagem, você não pode deixar que todas as coisas, os percalços que podem acontecer, você não pode deixar que a sua viagem acabe. Por quê? Caramba, você tanto planejou essa viagem, tanto gerou expectativas no seu coração, houve um investimento financeiro, houve tantos investimentos, até de você organizar de tempo, e aí você simplesmente vai deixar com que aqueles percalços que às vezes acontecem, ou uma perda acontece com muita gente, uma perda já do avião, chegou atrasado, perdeu uma conexão, e aí as pessoas, não vão mais viajar. Não. Você faz o quê? Não, vai dar certo. Né? A ideia é justamente essa, já que você tem tanta expectativa nessa viagem, você vai fazer o quê? Você vai
tentar resolver esses percalços, essas pedras que vão aparecendo na sua viagem, para que essa sua viagem tenha um êxito, para que essa sua viagem simplesmente seja prazerosa. E aí, a gente trazendo isso para o casamento, é exatamente isso. É exatamente isso. A gente tem a expectativa do casamento e durante toda essa longa viagem, sim, vai existir os percalços, vai existir aquelas pedrinhas que precisam ser trabalhadas, mas não é porque existem esses percalços que a gente já sabe que pode ocorrer que a gente vai desistir da nossa viagem, que a gente não vai chegar ao final dessa nossa viagem e concluir ela, não é verdade? Então, aqui, eu quero botar para você 4 pontos que são muito importantes que a revista traz, que ela está em qualquer casamento, ela tem que estar, ó. Não é possível conviver profundamente com uma pessoa, né? Isso aqui a gente vai falar do primeiro ponto, que é a convivência. A convivência. O casamento, ele traz essas múltiplas dinâmicas que é a convivência. Você, por um exemplo, que é sozinho, você com certeza convive com muita gente, seja na igreja, seja no seu trabalho, você sempre vai ter, porque você não é sozinho. Primeiro que o ser humano ele foi feito para conviver mesmo, né? Não, como diz em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus, ele nos fez para conviver com pessoas. Isso é um fato. E aí, o que acontece? É interessante porque quando a gente casa, todo casamento na convivência é impossível, como a revista diz aqui, ó, é impossível você conviver profundamente com alguém sem se envolver nessa relação, sem que você e seu cônjuge, de alguma forma, vocês sejam afetados pelo jeito um do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que eu sou muito dinâmica. Eu acho que vocês já perceberam aí que eu sou bem acelerada. O meu marido, quando eu conheci ele era mais tranquilo. E ainda é um pouco menos que eu. Mas a gente, com essa troca nesses 16 anos, ele já está ficando também mais acelerado. Assim como a paz dele, muitas vezes, quando eu estou assim tão acelerada, ele vem, ele calma, calma, e ele me acalma. Eu consigo hoje em dia perceber e ter algumas visões que ele tem. Ele consegue também, então a convivência de alguma forma, ela afeta um ao outro. É impossível dentro de um lar, dentro de um casamento, você não ser afetado pelo seu cônjuge. Agora, é um ponto a gente parar para refletir. Como nós estamos afetando o nosso cônjuge? É de forma positiva? É de forma negativa? É um ponto para a gente parar e pensar aqui. O segundo ponto que eu quero trazer aqui para você é o ponto da intimidade. E aqui ele fala, ó, no terreno privado e íntimo, que afloram entre outros traços de personalidades, tanto a solidariedade quanto o egoísmo, tanto a pacificação quanto a disposição para a contenda. Isso aqui é um ponto importante, porque é na intimidade, amados, que a gente revela quem nós somos, não é verdade? As pessoas do meu trabalho, vou dar um exemplo, me conhecem em parte. Elas conhecem a Natasha profissional, a Natasha dinâmica, porque eu sou assim. Elas conhecem a Natasha que fala pra caramba. Elas conhecem a Natasha que brinca, que fala de Jesus também. Mas elas não conhecem a Natasha quando está muito aborrecida. Elas não conhecem esse lado. E sabe quem vai conhecer? As pessoas que moram comigo. E aqui, ó, como diz, as pessoas que moram com você, como diz aquele ditado, você quer conhecer uma pessoa, até anotei, você quer conhecer uma pessoa, como a gente está tratando de casamento e viagem, viaje com essa pessoa, more com essa pessoa, conviva com essa pessoa. É muito legal quando você tem amigos e aí você se encontra, vou dar um exemplo, eu amo meus amigos, eu tenho amigos assim, ó, do coração, mas eu tenho certeza que se a gente convivesse todos os dias, talvez a nossa intimidade, não, a nossa amizade seria muito afetada pela nossa intimidade tão profunda de morar junto. É por isso que eu acredito fielmente que quando Deus fala assim, olha, o homem vai se unir à sua mulher e ele vai se tornar uma com ela e ali vai se tornar uma família, o resto é parente. Por quê? Olha, já é tanta situação, todo mundo dentro de uma casa, você imagina, a mãe, o pai, o filho, a filha, a nora, todo mundo, os filhos, todo mundo junto. Gente, é muita coisa.
Porque a intimidade, ela revela, tanto como diz a revista, o nosso egoísmo. Ela revela também a nossa solidariedade. Assim como ela vai revelar também o nosso lado da contenda, não é verdade? Que é trabalhado, sim, pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque tem gente que está pegando para si, não, porque eu sou assim, a síndrome da Gabriela, e a gente sabe que existe gente assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Quando você conhece o Espírito Santo de Deus, quando você é impactado pelo sangue de Jesus, querido, você tem a oportunidade de se transformar numa nova criatura. Então, a partir do momento que você é transformado pelo Espírito Santo de Deus, você não precisa ser mais Gabriela. Você é uma nova criatura e agora você pode ter o fruto do Espírito com você, pedir ao Espírito Santo domínio próprio, para que você não cause contenda dentro da sua casa. Você também, mulher. Você aí, ó, é a mulher sábia que edifica a sua casa. E você, homem, é o cabeça, é aquele que tem também que está ali, ó, dando a ordem, mas tudo com muito respeito e botando a ordem na sua casa. Mas vamos lá. O próximo ponto é o quê? Cumplicidade. Cumplicidade. O partilhar de segredos, as nossas idiosincrasias, né? As nossas singularidades. Gente, cumplicidade. Isso aqui é algo fantástico. Por que eu digo que é fantástico? Porque simplesmente, quando nós temos o nosso parceiro de vida, o nosso marido, que nós somos um com ele, ele tem que ser o nosso cúmplice. É ele que tem que saber o meu segredo. Não é a minha amiguinha do meu trabalho que me conheceu um dia desse. Não. Quem é que tem que ser o meu cúmplice? É o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos. São os meus filhos que têm que estar. Não digo. Assim, os filhos a gente tem que prevenir eles de algumas coisas, sim, porque pela imaturidade, muitas vezes tem coisas que a gente não precisa passar para os nossos filhos. Mas o nosso cônjuge, sim. É muito importante que nós sejamos cúmplices, que nós possamos compartilhar um com o outro. E a outra é a interatividade. Toda viagem pressupõe relacionamentos interativos. Falar, ser ouvido, chorar, oferecer um consolo, dar e receber. Interatividade. Hoje, nos dias de hoje, o que falta em muitos casamentos, em muitas famílias, é essa relação, é essa interação com o outro. É essa vontade de você ser ouvido. Muitos adolescentes, como eu falei, eu sou professora de adolescentes, muitos adolescentes precisam ser ouvidos pelos pais. Aí sabe quem que escuta eles? O professor da escola, que muitas vezes vai passar um princípio diferente do seu, daquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus. Muitas vezes, quem vai ouvir esse teu filho é o amigo da escola, que tem uma visão totalmente distorcida de honrar pai e honrar mãe. Muitas vezes, quem vai escutar essa tua esposa é o amigo dela de trabalho. Ou quem vai escutar o teu esposo é a amiguinha dele de trabalho. Então, nós precisamos ter a interação dentro do nosso lar. Nós precisamos parar um pouco e botar limites, né, das coisas externas dentro do nosso lar e dizer, não, calma aí, vamos para tudo, vamos se ouvir. Filha, como foi o seu dia? Como foi a sua escola? É interessante aqui em casa, eu tenho uma filha de 14 e tenho uma filha de 7. E todos os dias, já é um costume, eu chego e pergunto, filha, como foi na escola? Todos os dias. Filha, como foi na escola? O que você fez? Você almoçou? Você lanchou? O que você lanchou na escola? O que você aprendeu? E ela fala. Tem dia que ela se dana a falar igual a mim. Aí fala tudo. Mas eu acho importante. Um dia desse eu estava com uma amiga de trabalho e ela falou assim, caraca, minha filha tem 5 anos. Meu Deus do céu, fala. Caraca, não sei o que. Eu falei, que bom que ela fala. Você tem que estar pronta para ouvir, porque é nessa fala que você vai ver quem é a sua filha. Você vai entender quem ela é. Ela precisa ser ouvida. Não é só porque ela tem 5 anos, que ela é uma criança, que ela não tem o que te ensinar, ela não tem o que te passar. Pelo contrário, se você parar um pouquinho e ouvir o que ela tem para falar, certamente você, adulta, vai ter muito o que aprender com ela também. Entendeu? Então, dentro da nossa casa, precisa ter a interatividade, principalmente no nosso casamento. Principalmente no nosso casamento. E agora nós vamos passar para o ponto 1, que é a mesa da família. E diz assim, ó, desde os tempos antigos, a mesa, dentro de uma casa, tem sido portada como um símbolo
de uma vida em família. Gente, sabe o que eu acho interessante? Porque hoje em dia, até as construções, eu trabalho numa imobiliária, eu administro alguns imóveis. E até as construções hoje são feitas de forma que não existe mais aquela parte da mesa, já que nós vamos falar aqui do restaurem a mesa familiar, não tem mais como colocar uma mesa grande. Na casa da minha avó, nós tínhamos uma mesa para 6 pessoas, mas dava para muito mais. Nós tínhamos a parte da mesa da cozinha, nós tínhamos uma mesa na antessala, e assim, o sofá da minha avó era um negócio enorme. Mas o que é isso? Nós tínhamos, se você olhar nos tempos antigos, as mesas eram grandes. Por quê? Para que as pessoas pudessem se achegar, para que as pessoas pudessem sentar. E hoje em dia, muitas vezes, essa mesa está sendo substituída por um balcão. Por exemplo, no apartamento da minha mãe, não tem como entrar mesa. É um balcão, onde as pessoas colocam 2 cadeiras, então tudo já é feito meio que para você mesmo não ter essa interação. É tudo muito prático, tudo muito rápido, é tudo, não dá para sentar, não dá para fazer. Aí a pessoa já, eu trabalho no centro da cidade, eu vejo as pessoas tomando café, e eu sei que é pela correria, mas as pessoas já vão tomando café assim, ó, no meio da rua, entendeu? Não tem tempo com família. Então, aqui, na minha casa, já é diferente. Aos sábados, nós temos esse privilégio, nem sempre foi assim, mas a gente sempre dava um jeito durante a semana da gente ou fazer durante a semana, ou hoje estabelecer o sábado. Hoje o sábado é nosso, é da nossa família, e aí todos os sábados, tanto no café quanto no almoço, a gente senta para comer. E é interessante porque no sábado de manhã a gente senta para tomar o nosso café e muitas vezes a gente só vai se levantar 11 horas. Aí eu falo, gente, que a gente tem que fazer um almoço rápido, porque já vai dar meio-dia. E aí a gente tem que sentar de novo e fica até 3 horas da tarde. E eu acho legal, porque aqui nós somos 4 e a gente consegue se olhar, a gente consegue se ouvir. E aí o que eu quero trazer um ponto para você? Quando eu estava estudando essa lição, eu pensei em 2 momentos muito importantes, muito interessantes da palavra, que é justamente quando Jesus, a primeira delas, é na ceia, né, e todos aqui sabem, e o segundo que eu lembrei, eu estava até comentando com meu esposo na semana passada, ou retrasada, quando eu estava estudando essa lição, sobre quando os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando com Jesus, mas eles não o reconheceram. E é interessantíssimo que é um motivo assim muito importante para você atentar sobre isso. E aonde foi que os discípulos reconheceram o mestre, o nosso irmão Jesus? Aonde? Na mesa. Quando se parte o pão. Tem até aquela música, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Não vou cantar, porque eu não sou da cantoria, mas vocês sabem qual é esse louvor. E é uma verdade. Na ceia, é interessante porque eu estava pensando sobre a ceia e justamente estava dizendo assim, importante porque na ceia, Jesus, ele deu orientações, ele teve comunhão, ele estava sentado à mesa, e a gente sabe que Jesus era judeu, não senta com qualquer pessoa, a gente sabe disso. Então, ali ele estava com os 12. E aí é interessante porque ele passou orientações, disse, olha, todas as vezes, isso é uma orientação para os nossos dias. Ele fala assim, olha, quando vocês comerem do pão e beberem do vinho, façam isso em memória de mim. Ele está dando orientações. E aí eu estava aqui, nesse sábado retrasado, lembrando dessa lição, e aí Deus falou comigo exatamente isso. Muitas vezes é na mesa que você vai passar orientação para o teu filho, para a tua filha, ouvir. É na mesa, como os discípulos reconheceram o mestre, muitas vezes é na mesa que os teus filhos vão reconhecer a tua autoridade também. Quando você se senta, faz uma oração agradecendo o pão, o alimento que está na tua mesa. É na mesa que muitas vezes é reconhecido o teu cuidado, mulher. Quando você está ali
fazendo aquela comida tão gostosa. Aqui em casa, muitas vezes, quem toma a frente do fogão dia de sábado, que o meu marido adora cozinhar, é ele. Ele faz cada comida maravilhosa dia de sábado, e eu reconheço. Então, é um momento de reconhecimento. Eu reconheço quando ele faz uma comida boa, eu falo, amor, que comida gostosa. Eu sinto o cuidado, porque se você já ouviu falar das 5 linguagens do amor, a do meu marido é atos de serviço, então ele ama fazer as coisas. O meu já é presente, eu amo presenteá-lo, amo presentear as pessoas que eu gosto. Então, assim, ele faz e a gente se senta na mesa e a gente se reconhece, a gente tem intimidade, a gente tem comunhão. E isso é importantíssimo, porque é interessante. Ontem mesmo eu estava vendo uma pregação lá na igreja do pastor Ronald, e eu achei assim incrível quando ele falou, e Deus falou assim, fala isso lá. Quando ele falou sobre a ceia, e ele fala assim, olha, gente, se você não está preparado para ter comunhão com seus irmãos, ele falou isso em relação à igreja, na ceia. Como você quer estar com essas pessoas, também estar pronto para estar nessa ceia lá no céu? Porque essas pessoas vão estar lá. Então, a mesma coisa eu digo para você. Como que você quer morar no céu com a sua família, ceiar com elas quando nós estivermos no céu? Em nome de Jesus, você estará com a sua família lá. Mas como você quer estar com a sua família ceiando e compartilhando naquele momento se você não faz isso aqui na terra? Se você não faz esse momento precioso? É precioso demais. Então, a gente tem que se atentar para isso. E a pergunta é, onde está a mesa em sua casa? Onde está? É uma pergunta que a revista nos faz. Onde está a mesa? É um momento para a gente parar para refletir. Nem sempre foi assim aqui na minha casa. Eu não estou querendo aqui, em momento algum, falar para você, não, olha, sempre foi assim, nós somos perfeitos. Longe disso, família Margarina. Longe. Mas a gente tenta, a gente faz de tudo, a gente busca. É aí que faz as coisas valer. É Jesus aqui e a gente aqui. Entende? Nem sempre foi assim. Mas a gente ouve as orientações e tenta praticar. Entendeu? Agora nós vamos para a parte dos cálices. Lembra que eu falei para vocês sobre os cálices? Para a gente ficar bem atento sobre isso? Então, aí nós vamos falar agora de alguns cálices que precisam ser quebrados das nossas mesas. Aí a revista diz assim, olha, quantos homens e mulheres de Deus, no transcurso dessa viagem chamada casamento, já não pediram a Deus, Pai, eu não aguento mais. Se possível, passa de mim esse cálice. Quantos de nós aqui já não falamos isso? Não quisemos desistir da nossa viagem? Quantos de nós aqui hoje que estão me assistindo, de repente, já não desistiram da viagem e hoje se arrependem? Porque poderiam ter quebrado algum desses cálices. E a gente vai abordar eles agora. O primeiro deles é o cálice da indiferença. Indiferença. E é interessante porque não existe o cálice mais amargo, a revista diz aqui, a ser bebido na mesa conjugal, do que é se apresentar com o sabor da indiferença. É um cálice amargo de você tomar. Quando você... Quantas mulheres aqui ele fala, ó, 2 pessoas que se amam, que fizeram um pacto de aliança. Porque você fez um pacto de amar essa pessoa, de cuidar dessa pessoa. Podem viver numa mesa, na mesma casa, sem existir como marido e mulher. Eu não reconheço essa pessoa como meu cônjuge. Para mim, ela é indiferente. É a pior coisa. Quando você tem um olhar no seu cônjuge de indiferença. É a pior delas. E aqui a revista diz, quantas mulheres passam uma vida inteira lamentando o fato do seu marido não conseguir perceber as suas feridas. E isso daqui é um ponto que a gente vê muitas vezes, que o homem, ele precisa, maridos, em nome de Jesus. Ah, professora, mas eu não consigo perceber muitas vezes. Pergunta.
Não é possível que você não está vendo que a tua esposa está um pouquinho diferente do que ela realmente é. Meu marido percebe logo, porque eu sou logo assim acelerado. E quando eu estou muito quieta, ou quando eu não falo nada, ou quando eu falo nada, não. Quando a mulher fala assim, vou te dar uma dica, marido. Quando a mulher fala assim, você é o quê? Nada não? Tem alguma coisa. O nada não é porque tem alguma coisa. Insiste. Porque a mulher também gosta de que você insista. Eu sou mulher e eu sei. Então faça isso. O que foi, minha filha? Está passando por alguma situação? O que está acontecendo com você? Você não está a mesma coisa. Eu tenho percebido que você está mais estressada. Então, foca nessa mulher. Olha um pouco as feridas dela. Às vezes a situação é com um filho. É interessante, porque eu lembrei agora de Eucana, quando vira para Ana. Não sou eu, mulher, melhor que mais que 10 filhos? Aí se achava, né, marido? Não, a ferida daquela mulher, ela tinha um marido muito amável, mas a ferida daquela mulher era o quê, gente? Ela queria ser mãe, porque ela tinha uma penina perturbadora do lado dela. Ela tinha uma mulher que afligia a vida dela, ficava toda, eu tenho filho, tu não tem, eu tenho filho, tu não tem, eu tenho filho, tu não tem, pelo amor de Deus. Ô, Eucana, não seja o Eucana na vida dessa mulher, não. Você é marido, você não é o filho. O que ela queria era o filho. Marido é marido, filho é filho. Tem coisas que você, marido, vai suprir. Mas tem necessidades da mulher, por exemplo, a maternidade, que não é o marido que vai suprir. Ele vai fazer o filho, mas ele não vai suprir a mesma carência. Então, entenda a ferida da sua esposa. O segundo ponto aqui que ele fala: quantos maridos sofrem com o fato de sua esposa só conseguir, aqui é o ponto, enxergá-lo como um pagador de boleto? Eita! Te achei, irmã? Em nome de Jesus, não. Por quê? Ele é o provedor? Ele é o provedor. Só que esse marido, muitas vezes, precisa da tua parceria. Às vezes ele está atribulado. E aí, quando ele chega, tem que pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso, pagar isso. Aí tu não dá um agrado pro homem também. Tu não chega com um rapaz e fala assim: olha, você trata ele com indiferença, já que nós estamos tratando aqui do cálice da indiferença. Tu chega com ele: não, tem que pagar mesmo, tem que pagar mesmo. Não, minha irmã, vocês são um casal. Se o teu marido tá mal, tu tá mal. Vocês são uma só carne. Se ele não tá bem, tu não tá bem. Se ele estiver bem, tu tá bem. Então, olha também esse marido, tá bom? Próximo passo. 2.2. Diz assim: o cálice da rejeição. Aqui é importante. Olha o que ele diz. Há de se destacar que a rejeição é um resultado visível de questões invisíveis. São aquelas questões o quê? Mal resolvidas. A qual nós podemos destacar, ó. A rejeição, ela pode ser, muitas vezes, por adultério. Muitas vezes esse homem está rejeitando essa mulher por conta de adultério. Então, são coisas que a rejeição está aparente, fisicamente, mas a sua causa, muitas vezes, não é aparente. São coisas mal resolvidas. Então, são coisas que a gente tem que estar atento. Vida sexual dentro do matrimônio. Esse adultério pode também estar ali começando numa vida mal resolvida sexualmente dentro do próprio matrimônio. Não há um diálogo entre esse casal. E aí, muitas vezes, nós vamos abordar aqui também depois sobre o egoísmo. Porque muitas vezes, nessa área, Deus fez para os dois serem satisfeitos, e não só um. E às vezes há essa situação. Então, é um ponto, porque eu não vou conseguir me prolongar muito aqui, mas é um ponto a ser conversado. O casal precisa, dialogar, sentar e dizer o que gosta, o que não gosta, o que, entendeu? Tem que ser de comum acordo e prazeroso para os dois. Então, muitas vezes, o que está acontecendo nesse casamento é uma falta de comunicação nessa área. Aí o diabo adora agir nisso aí. É aí que ele começa muitas vezes. E aí causa-se um adultério. A rejeição,
pode ser revelada de uma dificuldade em lidar com o egoísmo. O egoísmo é um mundo construído pelo eu, pelo meu, e é algo que não existe. Quando você bota aqui, ó, uma aliança no dedo, não existe só o meu, é eu. Não, é nós. Troca esse eu e meu pelo nós. Começa a ver o casamento como de fato ele é. Vocês não são dois, vocês são um. Então, não existe. Existe, sim, particularidades. Eu sou uma mulher, o meu marido é um homem, lógico, ele tem as suas demandas como um homem, às vezes ele quer jogar uma bola, ele quer correr. Ninguém está falando disso, você é maduro, você entende, você é adulto. Mas muitas vezes é o meu prazer, as minhas coisas, é o que eu quero. E é justamente o que este mundo tem nos ensinado sobre casamento. E eu convivo com muita gente assim. Quando eu falo que eu tenho uma conta conjunta, meu Deus, é quase um crime. E eu sei que muita gente que está aqui também, que de repente está me assistindo, pode achar que isso ou é irrelevante, ou de repente, ai, isso aí não, cada um tem que ter o seu. Não. A nossa conta é igual. Tem marido que não sabe quanto a mulher ganha. Eu escutei isso hoje, tá? Meu marido, Deus me livre saber quanto que eu ganho, que aí ele vai ficar me perguntando, ai, por que tu gasta com isso? Por que tu gasta com aquilo? Não, aqui é conta conjunta, meu marido tem as coisinhas, eu trabalho, ele trabalha, dinheiro cai tudo só numa conta, tem as contas para pagar, o que sobra, meu amor, eu comunico a ele, porque ele tem que fazer a contabilidade, quando dá, dá, quando não dá, não dá, e é assim. E é assim. E tem dado muito certo, porque a gente tem, ó, dialogado. E aí, ó, vamos para o próximo cálice, que é o cálice da intolerância. O cálice da intolerância que diz assim: William James, um dos maiores psicólogos do século XX, diz: não suportamos ver no outro nossos próprios defeitos. É interessante porque aqui é uma coisa que a gente sempre fala, a gente projeta no outro o que a gente é. A intolerância é o espelho da nossa própria face. Mais de uma face que não, a intolerância é o espelho da nossa própria face, mais de uma face que insistimos em não querer ver. Porque a gente não gosta, né? A gente não gosta de dizer quem realmente, quem nós somos. Muitas vezes nós queremos, em vez de melhorar, nós preferimos mascarar e culpar o outro. Não se pode errar, não se pode falhar. Eis o imperativo. Então, muitas vezes, eu vou falar de uma grande verdade que nós temos visto hoje em dia. A comparação. E a gente vê no próprio, a gente diz que é a vida de Instagram, né? A vida de Instagram é o quê? A vida perfeita. Então, a gente olha a vida dos outros. Não, a minha tem que ser assim também. Meu marido tem que ser assim. O bonitão, o que ganha o dinheirão, o que anda do carrão. A minha mulher tem que ser aquela que é a turbinada, a lipada, a não sei o quê, a que faz isso, a que faz aquilo, nananana. Aí, há todo o estereótipo. Mas deixa eu te contar uma verdade. Não é verdade aquilo que você vê. Porque as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Para de comparar a tua mulher com as mulheres do Instagram. Para de comparar o teu marido com os maridos do Instagram. Tentem se resolver entre si. Tudo no final vai se resolver com diálogo. Então aí, ó. Quem é perfeito? Quem é perfeito? Me responde aí. Você é perfeito? Você não é perfeito. Então por que a gente fica cobrando do outro a perfeição? Não é verdade? Eu não posso exigir do meu marido. Não, você tem que ser um homem perfeito. Você não pode errar. Não, ele tem que buscar sempre ser um bom marido. Porque eu sempre digo que a minha obediência, antes de tudo, está em Deus. Até quando ele não merece. Até quando ele não merece, quando ele me chateia, a minha obediência está em Deus. Assim como ele. Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, ainda eu não merecendo, ainda quando eu aborrecer ele. Então, muitas pessoas, elas têm essa questão muito forte de comparar, né? Essa intolerância de aceitar o outro.
O próximo cálice é o cálice da competição, que aqui eu quero destacar bem rapidinho para você, que para mim, esse é um dos piores cálices, para mim, é uma opinião. É um dos mais graves, é a rivalidade dentro de um casamento. Isso não pode existir nunca. Porque vocês foram feitos para ser um. Vocês não podem, de forma nenhuma, um querer ser maior que o outro. Pelo contrário, porque senão você não está cumprindo a palavra. Por que eu te digo isso? Porque se você ama uma das funções da autoridade, vamos falar aqui da autoridade, é o quê? A promoção. É uma das funções da autoridade, a promoção. Quando você promove a sua mulher, você está cumprindo a palavra de Deus. Então, se você está em competição com ela, tu não vai promover ela. Então, você não vai estar cumprindo a palavra de Deus. Assim a mulher. Lá de Provérbios 31, quando diz que o seu marido é reconhecido na porta. Você também está promovendo esse marido, mulher. Eu gosto quando o meu marido sai todo arrumadinho, perfumadinho. Eu falo para ele aqui, quando eu estou descendo aqui das escadas, parece até criança, eu pergunto para os três. Passaram perfume, passaram desodorante, escovaram os dentes? É uma coisa que eu faço com os três. Por quê? Eu quero promover minha família. Mas como a gente está falando de casamento, vamos promover esse marido. Então, o cálice da competição não pode existir de forma alguma dentro desse casamento. Então, é aquela situação também, como eu estava falando, do meu dinheiro, né? Que é o meu dinheiro, eu ganho mais que tu. Isso não existe, homem. Não, a mulher, não, tu ganha muito menos que eu, tu é um fracassado. Aí começa a lançar palavras de maldição sobre o marido. Isso não existe. Isso não pode existir dentro de um casamento, dentro de um matrimônio abençoado por Deus. Isso não pode existir. Essas palavras, meu, eu, não pode existir. Troque pela palavra nós, ok? Vamos para o cálice do individualismo exacerbado. Outra coisa. É quase a mesma coisa aqui que a gente estava falando. Mas o casamento, ele concede-nos a oportunidade de vivermos para alguém além de nós mesmos. Isso aqui é um ensinamento do próprio Jesus. Ele cedeu, ele se doou, ele desceu da sua glória. Aleluia, porque ele fez isso. Que grande ele foi. Descer da sua glória, um criador do céu e da terra. Você tem noção do que é isso, meu irmão? O criador do céu e da terra desceu da sua glória e ele cedeu por nós. Ele não deixou de ser poderoso, mas ele se tornou humano para cumprir o seu propósito, para que a palavra fosse cumprida. E aí o que acontece? Aí eu e você não queremos ceder. Porque o nosso cônjuge não quer ceder. Aí quer viver nesse individualismo. Não. O casamento, ele nos treina justamente para isso. E é igualmente nós para com Deus. Ele cedeu, ele desceu, fez o que tinha que ser feito, né? Assim como eu e você. Eu e você também precisamos ceder para com Deus. As nossas vontades, as nossas, muitas vezes, as nossas carnalidades. Para lá. A mesma coisa no casamento. É um ensinamento muito precioso, muito lindo que Jesus nos deixa. É o ceder. E aqui, com casamento, é a mesma coisa, não é diferente. Se você que é solteiro, tem dificuldade em ceder, não case. Né? Se você sempre quer estar certo, você já começa a perceber aí. Não, eu tenho que ganhar todas as discussões. Todas as discussões eu tenho que ganhar. Eu estou dando certo ou estou dando errado, meu filho? Então não case. Fique solteiro, porque você vai ter muita dor de cabeça. Porque casamento é ceder. Direto. 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 Muitas vezes meu marido tá bom, tá bom. Ele, coitado, um santo homem de Deus, eu falo, ele é um santo homem de Deus. Aqui, ó, o individualismo exacerbado, que é permeado pelo orgulho, que não aprende a pedir perdão, que não passa pela aceitação do outro, que não tolera as fragilidades humanas,
talvez seja a ameaça mais perigosa à unidade de qualquer união. É aquilo que eu falei. Não tem como você ser um com uma pessoa aonde você só pensa em você. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Muitas pessoas, hoje, as pessoas andam muito armadas. Andam muito armadas, muito, e elas não se abrem, não abrem o coração para o outro. E aqui a revista fala assim, ó, não tenha medo de dar o seu coração. Não tenha medo de acariciar a alma e de tocar a interioridade do seu cônjuge. Tenha coragem de dizer. E aqui, lógico que eu vou fazer o meu investimento, que o meu marido vai assistir a minha aula, vou deixar o meu investimento aqui, ó. Quando Deus colocou você na minha vida, meu amor, estou falando com o meu Emanuel Felipe, ela nunca mais foi a mesma, e você sabe disso. Ela ganhou um novo sentido, ficou ainda mais rica e bela. Está na revista e eu estou reproduzindo com muito amor. Não tenha medo, eu sou uma pessoa que invisto mesmo em palavras. Fala, é o mais lindo de todo lugar, do mundo, do universo. Eu acho. Você tem que investir, não tenha medo. Tem gente que já falou para mim, que você faz tudo. Faço. Faço porque ele merece. Ele merece porque ele é um bom marido. Ele também faz tudo por mim, ele abre mão de muitas coisas por mim. Então, eu faço, eu retribuo. E eu não vou ficar sofrendo, porque hoje em dia as pessoas sofrem por antecedência. As coisas nem estão acontecendo, não. Mas se ele. Não, se ele nada. Vou viver o hoje, vou fazer tudo que eu puder pelo meu casamento hoje. E o cálice da ingratidão para a gente concluir aqui. O cálice da ingratidão. Não seja ingrato com esse seu marido, não seja ingrato com essa sua esposa. Muitas vezes a gente está sobrecarregado, cansado, mas a gente continua tocando o barco para que essa grande viagem aconteça. E muitas vezes a gente não tem o reconhecimento do nosso cônjuge. Muitas vezes um obrigado vai fazer toda a diferença. Obrigado, meu amor, porque você colaborou com isso aqui. Obrigado porque você lavou uma louça. Mas é obrigação dele. Fala, irmã, obrigada. Fala para esse marido. Agradece. Pare de só falar, porque esse menino faz nada. Quando ele faz também, tu não dá um elogio. Não seja ingrato. A mesma coisa, marido. Olhe para essa mulher que cuida dos seus filhos. Muitas vezes doa e não dorme direito, porque isso é da maternidade, é da mãe. A gente se preocupa demais. Agradeça. Vira para essa mulher hoje aí, você que é casado, em nome de Jesus, vira para tua esposa e fala assim, muito obrigada pela grande mulher que você é, pela grande mãe, pela grande parceira de vida. Às vezes a mulher ela precisa escutar isso para que ela continue tendo essa empolgação mesmo de continuar sendo uma boa mulher para você. Eu amo escutar isso. Quando meu marido fala para mim, eu fico toda, me dá mais vontade de continuar sendo. Então, não, quebre esse cálice da ingratidão na sua mesa hoje. E para a gente concluir aqui, lembrando-nos que ninguém pode suprir todas as nossas expectativas e necessidades. Somente uma pessoa é capaz, o nosso Deus. A gente falou aqui de casamento, a gente falou aqui de cumplicidade, de unidade, interatividade, a gente falou de muitas coisas. A gente falou de quebrar cálices, que muitas vezes estão na nossa mesa, que precisam sim ser quebrados. A gente falou aqui de esperar um pouco do outro, mas também doar, de ceder. Mas eu posso garantir uma coisa para você. Com toda certeza. O teu cônjuge pode ser o melhor de todos. A tua esposa pode ser a melhor, teu marido pode ser o melhor de todos. Pode fazer de tudo. Mas lá dentro, nem sempre, todas as tuas necessidades emocionais, espirituais principalmente, mas vamos falar das emocionais, vão ser supridas pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos. Só um que pode completar você de todo esse sentimento é o Senhor Jesus. Se você está assistindo essa aula, não conhece esse Jesus, entregue-se para ele. E se você já o conhece, o busque cada vez mais. Se você está passando por tribulações dentro do seu casamento, se você está passando por tribulações dentro da sua casa, seja uma relação com o filho, com seu pai, com a sua mãe, enfim, dentro do seu lar, e que isso tem tirado a tua paz,
te inquietado, entrega essa aflição para esse Deus. Como diz no nosso texto áureo, e que faz todo o sentido, e vou repetir agora para a gente concluir, Jeremias 31, 25. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida eu saciei. Que você possa receber essa palavra, essa aula que eu te dei hoje, não por mim, mas porque o Espírito Santo de Deus hoje está falando conosco. Ele é a pessoa que nos preenche de tudo aquilo que nós precisamos. O ser humano nos preenche em parte, nosso marido, mas a plenitude, a completude que nós precisamos do nosso ser é só o Senhor Jesus. É só Ele. E que só Ele que pode nos ajudar em toda essa grande viagem. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus, espero ter sido uma bênção nessa noite, nesse dia, nessa tarde, qualquer horário que você estiver escutando essa aula. Um grande beijo e até a próxima.